Oi, gente! Bem-vindos a mais uma receita simples, fácil e deliciosa. Bora começar? Aqui no bowl eu adicionei 1 xícara de leite morno. Vou adicionar 3 colheres de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco, que é equivalente a 30 gramas do fresco. Vou misturar bem até dissolver o fermento e vou acrescentar um ovo inteiro e 2 colheres de sopa de óleo. Lembrando, gente, que o ovo aqui deve estar em temperatura ambiente. Vou misturar bem novamente. E em seguida eu vou pegar a farinha de trigo que eu vou utilizar. Aqui, gente, eu vou utilizar 3 xícaras e meia de farinha de trigo aproximadamente. Vou colocar uma parte agora e vou adicionar 1 colher de chá de sal. E agora vou misturar bem aqui com as mãos. Lembrando que a quantidade de farinha pode variar para um pouco mais ou para um pouquinho menos. Vai depender do tamanho do ovo e até mesmo do tipo de farinha que cada um for utilizar. Por isso a gente vai adicionando sempre aos poucos até dar o ponto. Passei a massa para a bancada e vou dar o ponto nela aqui agora, gente. Olha só como vai ficar o ponto da massa. Eu vou sovar bem aqui até ficar uma massa bem lisinha e homogênea. Vejam só como fica. Esse é o ponto da massa. Agora eu vou colocá-la novamente no bowl. Vou passar um pouquinho de óleo e em seguida vou cobrir com um filme plástico e um paninho de prato e vou deixar descansando por aproximadamente 1 hora, até que ela dobre de volume. Vejam só como ficou. Vou retirar o ar e vou passá-la aqui para a bancada. Em seguida, gente, eu vou ajeitar aqui um pouquinho. E com o auxílio de uma espátula ou de uma faca, vou dividir a massa em pequenos pedacinhos. Vejam só como é fácil. Lembrando que o tamanho pode variar aí de acordo com o tamanho da sua preferência. Eu vou fazer aqui, gente, como se fosse fazer um mini sonho. Agora eu vou pegar cada pedacinho de massa e vou fazendo assim, bolhando bem, até formar uma bolinha. E aqui embaixo, gente, eu tenho que fechar bem para ficar bem seladinho e não abrir. Olha só como é fácil. O detalhe aqui embaixo, gente, que é importante para não abrir a massa na hora da gente fritar. Olha só, vou colocando aqui ao lado e vou cobrir com filme plástico, né, para elas não ressecarem. Vou fazer a minha última bolinha aqui, lembrando de deixar essas emendinhas bem grudadinhas aqui no fundo. Olha só como ficou. E agora eu vou deixá-las descansando por mais 10 minutinhos. Vejam só como ficaram. O rendimento aqui para mim deu 27 bolinhas. Vou utilizar agora, gente, um palitinho de churrasco, que mede 18 centímetros. Agora, gente, eu vou arrumando as bolinhas assim. Vou colocar 3 bolinhas em cada espetinho. Olha só. Vou montar todos os espetinhos. E para mim, deste tamanho de massa, a gente rendeu 7 unidades com 3 e 1 unidade com 2 massinhas. E logo em seguida vou para o fogão, onde eu já tenho uma panela com óleo aquecendo. Vou colocá-los em óleo não muito quente, para não correr o risco de ficarem crus no meio da massa. E agora é só fritar dos 2 lados, até que fiquem bem douradinhos, tomando muito cuidado aqui para não se queimar na hora de fazer a fritura. E aqui, gente, tem que ter um pouquinho de paciência e ir virando assim, para que eles fiquem douradinhos dos 2 lados bem uniforme. Olha só. Em seguida, vou retirá-los e vou deixar escorrendo em cima de um recipiente com um papel absorvente. Vou fazer todos aqui. Lembrando, gente, que quem não tiver esse palitinho pode fazer somente a bolinha e fritar normalmente. Já quem não gosta de fazer fritura, uma outra alternativa é fazê-los assados no forno, mas a textura ficará bem diferente. Vou terminá-los aqui, gente, e agora vou mostrar para vocês alguns tipos de acompanhamentos. A primeira opção de acompanhamento é passá-los no açúcar com canela. Gente, esse é um dos meus preferidos e é uma delícia. Essa é uma boa dica para quem trabalha com vendas, principalmente em épocas de inverno. Vejam como fica. E para festas em família também, principalmente em épocas de festa junina. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Passo bastante no açúcar e dou uma sacudida para retirar o excesso. Agora uma outra opção, gente, é com açúcar de confeiteiro, só polvilhar aqui por cima. E além de bonito, fica delicioso. E agora outras opções eu vou sugerir aqui, o doce de leite que eu coloquei aqui numa bisnaguinha e vou colocando assim. Aqui, gente, dá para variar bastante. Vocês podem utilizar uma calda de chocolate,
Nutella, mel, calda de caramelo salgado, enfim, uma variedade enorme de outros ingredientes que vocês podem utilizar para servir com essa massa. Gente, é deliciosa, super macia e fofinha. Olha só isso, que delícia! É perfeito para o lanche e delicioso acompanhado de um café. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!